Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, para o clamor da nação, vocês pediram e o Nero Correio está de volta. Vamos aqui, ainda não é um quadro fixo, né, na semana, né, ainda não é um quadro fixo, vai voltar a ser um quadro fixo aqui na semana, mas tem grandes chances de voltar, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre os seus comentários na aba de comunidade. Se você não deixou, na próxima fique mais atento para você mandar por lá. E o meu, não sei se eu vou derrubar tudo aqui, mas eu e o meu Astinha aqui vamos responder as perguntas para essa reta final, né? A gente vai observar o próximo capítulo chegando, muitas coisas interessantes, algumas perguntas que fizeram aqui durante a semana, a gente já respondeu em outros vídeos recentes, sobre a data do retorno do mangá de Black Clover, quando que o anime vai retornar, tudo isso a gente já respondeu nos vídeos recentes. Então, vai acompanhando a playlist do Geek Brasil de Black Clover que vocês vão chegar em muitas dessas respostas. E é claro, né, você já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas pra gente poder chegar junto na nossa, digamos assim, né, a nossa edição nova do Nero Correio, ainda sem número definitivo, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as suas indagações. Vamos começar aqui com Carlos Bissongnin, eu acho que é isso, desculpa se eu pronunciei seu nome errado, mas o Carlos traz duas perguntas aqui interessantes, né? A primeira é, será que o Astaroth pode ter criado o Asta e o Lieb a partir de fragmentos de sua alma, com a intenção de poder ter uma brecha para poder passar a perna no Lucius, já que para o Astaroth ser um demônio, ele não ia se submeter a um humano de bom grado, e ele deve ter algum plano para isso. Bom, eu sinceramente, eu não gosto dessa ideia, sendo bem sincero com vocês, eu não gosto muito dessas ideias, porque os demônios de Black Clover, eles têm uma questão muito difícil, que é o seguinte, eles são geniais no submundo. E aí quando eles chegam na Terra, parece que o cérebro deles derretem. A mesma coisa aconteceu ali com o Lucífero, com o Zagred, com vários outros demônios que surgiram ali na história, né? Que tinham toda uma aura assim e tal. Só que quando chegou na Terra, praticamente ali o cérebro dos caras derreteram, né? Então eles só eram maus por serem maus e tal. E sinceramente eu tô cansado um pouco disso, né? Eu gosto mais dessa pegada um pouco mais ali do Lucius como um vilão final mesmo. Então eu não gosto muito dessa ideia de que, o Astaroth deu ali uma pegada, uma rasteira ali no Lucius e tudo mais, mas pra quê? Né? Só pra ficar rindo no final? Venha Asta, venha me derrotar? Não sei se eu curto muito essa ideia ali não, eu gosto mais de ver uma outra perspectiva que talvez seja algo até mesmo surpreendente que nem o Lucius ou até mesmo ali o Astaroth pudesse saber. A segunda pergunta do Carlos é o seguinte, eu acho que tem chance do Tabata querer fazer uma nova obra baseada em Black Clover e Hungry Joker. E provavelmente o Tabata vai querer fazer essa obra novamente, de uma forma mensal, por conta dos problemas que ele teve de saúde com si mesmo e sua família. Olha, eu acho dificilmente o Tabata vai voltar com um mangá, pelo menos não tão cedo. Acho que ele deve folgar aí por uns 3, 4 anos. Tudo bem que mangaka não consegue ficar parado, né? Ele meio que tipo assim, tem ali a cabeça deles realmente se mexendo, se movendo ali o tempo todo. Então eu acho muito difícil o Tabata ficar parado, mas pelo menos eu acho que ele vai tirar umas férias de uns 3, 4 anos, porque mangá semanal é pesado, né? Não, Astinha, mangá realmente semanal é pesado, talvez no mensal seja algo mais fácil para ele, mas vamos ver como que vai realmente se portar Black Clover agora na Jump Giga, né? Como que vai se portar realmente agora a obra que vai sair pelo menos ali no período de 2 a 3 meses por mês, a partir, por mês não, né? Por ano, a partir de dezembro já desse ano. Então vamos ver como que a obra vai se portar através disso. O Noite de Inverno, é interessante esse nome
nome aqui, ele traz uma pergunta falando sobre: acha que os capitães terão os seus momentos de destaque? Acha que terá alguma surpresa que você possa imaginar? Cara, eu acho que sim, mas nada muito gigante assim na história. Eu acho que provavelmente algumas coisas que a gente já espera, por exemplo, a gente tem ali as questões envolvendo a Charlotte, que é o desenrolar ali sobre a maldição dela, sobre ela ter falado ali dessa bruxa, né, que tem todas as características envolvendo alma, paladino. Nós temos também a forma do Fuego Leon, né, que é o Spirit Dive ali do personagem, que até agora tá mais como uma lenda do que a gente possa acreditar que isso possa rolar. Tem vários detalhes sobre alguns capitães, sobre o Vengeance e a forma realmente como isso pode ser proporcionado daqui pra frente, mas eu não acho que vai ter, sei lá, sei lá, agora não dá pra falar de 3 capítulos, mas não sei, não dá pra falar mais do que, uma luta como essa não vai ser resolvida mais ali do que 13 páginas, que seria mais ou menos ali um capítulo na figura que o Tabata concluía em suas obras, né, a sua história semanal. Então eu acho que os capitães terão um pouco destaque, um destaque um pouco mais reduzido, mas talvez a gente tenha uma exploração sobre isso mais pra frente. A gente vai falar mais, vai ter uma pergunta bem interessante que a gente vai comentar sobre esse ponto. E sobre uma surpresa que eu acho que eu possa imaginar é um plot twist nessa reta final, né? Sempre que a gente tem ali a saga, né? Sempre quando tem uma saga em Black Clover, a gente tem um plot twist dentro de um plot twist. Então, dentro do plot twist, a gente descobriu, por exemplo, que o Vengeance era o Patry. Só que depois a gente descobre sobre toda essa perspectiva de que, na verdade, os elfos estavam sendo manipulados pelos Agred. Então tem esse plot twist. Nós também temos o plot twist de que o Yuno era de Spade. Depois vem o plot twist em cima do plot twist de que, na verdade, o Julius era irmão gêmeo do Lucius e era a pessoa que estava por detrás de todo o planejamento. Nós começamos essa saga com todo esse desfecho e agora eu quero saber para onde que o Tabata vai e qual que vai ser o plot final. Essa relação do Asta, do Lieb e do Astaroth é muito importante pra gente observar essa questão. O Eric Santos também faz uma pergunta bem legal aqui, ó. Você acha que teremos a chance de possíveis spin-offs da série? Acho que o Tabata poderia concluir alguns assuntos que não caibam mais nessa reta final. Eu acho que sim, é muito provável que sim, já que Black Clover caminha lado a lado com Bleach. Black Clover caminha lado a lado com Bleach nessa percepção. Bleach também sofreu muito sobre o final da história, né? Mas conseguiu terminar na Weekly Shonen Jump, né? Não foi pra Diga, mas eu não acho que a Jump vai manter Black Clover por muito tempo na Jump Diga. Eu acho que é questão assim, tipo assim, de um ano e meio no máximo. Então, personagens secundários, plots que poderiam ser desenvolvidos, histórias que poderiam ser exploradas, eu acho que vai ficar realmente para algum spin-off, principalmente light novel, né? Fazendo uma referência, por exemplo, a Charme, né? A Charme, o Espírito da Terra, os Anões, provavelmente vão vir numa light novel, né? Deve vir aqui no desenvolvimento de uma light novel, e aí quando vier o anime, aí a gente tem essa exploração, tem esse desenvolvimento, da mesma forma como está sendo feito agora no anime de Bleach, né? Teve todo a lore ali envolvendo ao Deus, o Senhor das Almas, agora eu não lembro o nome ali de Bleach, sempre vem ali esse apagamento, mas tem ali a figura central, né, que sustenta os 3 mundos, os 3 universos de Bleach, e tivemos uma light novel só para desenvolver esse cara. Então eu acho que Black Clover também pode acontecer a mesma coisa, pode rolar a mesma coisa em relação a isso. Então personagens como Vanessa, Gauch, Gray, a relação ali dos dois, a forma realmente da origem da Charme, eu acho que não vai ser explorado no mangá. Mas talvez role e seja uma das grandes surpresas. Ou fique para uma light novel aí para poder realmente ser explorado e trazer um pouco mais desse desenvolvimento. Porque Black Clover, Black Clover tem ainda história para dar com pau. Só não vai ser muito mais explorado porque infelizmente é uma história que não vende na Shonen Jump. Não sei porquê, não sei o que os japoneses têm ali com Black Clover. Mas é isso, né? A realidade é essa, então esperemos realmente esse light novel surgir por aqui. E assim que aparecer a gente traz aqui para o canal do Geek Brasil.
O Vandro também aparece aqui para comentar uma coisa interessante. Fala, LP, você acha que ainda há espaço para ocorrer uma divisão de um vilão com o maior poder e um com maior inteligência, tipo Sukuna, Kenjaku, Shigaraki e All-For-One? Ou será que fica tudo no Lucius mesmo? Nero Correio 111, né? Tá mandando a hashtag aqui. Cara, eu acho que ainda pode ter tempo desde que a Jump deixe, né? Uma coisa é você trazer o flashback ali da Charme ou coisa do tipo, né? Um desenvolvimento da personagem secundária e tal. Outra coisa é você trazer um desenvolvimento pro plot principal. Então, talvez, a gente tenha ali uma introdução do pai do Yuno. Eu acho que seria uma boa trazer o pai do Yuno pra guerra para que o Yuno lutasse contra o próprio pai. A magia do sol é uma magia muito importante pra trama que a gente ainda não viu o seu desenvolvimento. Se a magia da estrela já é extremamente apelona, imagina a magia do sol. Então, mais pretextos sobre essa relação, e a gente está observando muito sobre isso, né? Algumas tretas, alguns núcleos ali relacionados à família, né? A gente tem a Noelle contra a mãe dela, a gente tem ali o Nact contra o irmão dele, a gente também tem ali provavelmente mais coisas envolvendo a isso, né? Tem Julius versus o Lucius, que provavelmente vai mexer um pouquinho com a alma dos dois, então eu acharia legal a gente ter um personagem como o Lucius sendo a inteligência e o pai do Yuno sendo realmente esse cara bufado, da forma realmente essa figura que provavelmente o Lucius vai desenvolver ainda as suas habilidades, porque ele ainda não pode trazer personagens do nível de Rei Mago, e assim quando ele chegar nesse nível, aí o pai do Yuno deva aparecer. O Gabriel Santana traz um comentário aqui bem legal pra gente falar sobre o paralelo de Asta, Lieb e Astaroth. LP, esse paralelo do tempo em Black Clover, interligando o Asta, o Ryu e o Lucius, de acordo no mangá, o Ryu acabou que pagou o preço pela clarividência, perdendo seus poderes mágicos. Assim, o contrato do Lucius Ogrates com o Astaroth também pode ter um preço, e pelo fato dele ter se sacrificado, será que esse seria o preço para ligar o Asta e o Lieb para eles terem nascido sem magia? Olha, eu acho que a causa final, não, mas talvez seja um ponto a mais nessa equação. Eu não acho que a Alicita ter nascido ali com aquela individualidade, né, de drenar a mana e energia vital seja algo à toa, né? Eu já falei pra vocês, já estão cansados de saber sobre a minha teoria aqui de que a mana, né, a mana, a energia da vida, né, acabou gerando o Asta no ventre da Alicita de tanto que ela drenou vida e mana das pessoas à sua volta. Então eu tenho essa teoria comigo, então eu não consigo realmente ver o ponto de que, não, foi por causa disso que o fulano nasceu, por causa daquilo que o fulano nasceu. Então eu não consigo ver exatamente nessa perspectiva. Mas eu acho que pode ter uma somatória dos fatos. Pelo Lucius ter feito um contrato com Astaroth, ou ter quebrado esse contrato, ou por ter realmente subjugado o Astaroth e ter devorado o coração dele, pode ter gerado uma consequência em cima disso. E essa consequência foi culminar lá no nascimento do Asta e do Lieb depois, juntamente com o ponto de vista de que a Alicita havia drenado a energia vital e a mana dos outros. Então eu acho que é uma sequência de fatores que acabou gerando o nascimento do Asta e do Lieb. E a morte ali do Astaroth, né, a destruição do Astaroth, eu acho que seria apenas mais uma consequência dos fatores que levaram ao nascimento dos dois. E o Vandro volta aqui pra gente finalizar as nossas perguntas, né? Se a gente tiver o Nero Correio semana que vem, lembre-se de vir aqui nas nossas comunidades, na guia, na aba da comunidade aí pra você mandar a sua pergunta. O Vandro fala o seguinte, ó: LP, você acredita que compartilhar antimagia limita o Asta? Digamos, impedindo ele de usar o modo união? Pois sabemos que o Yuno, além de ter sua própria mana drenada com Neverland, não pode usar todas as estrelas. Ver um paralelo nessa dinâmica seria interessante, né? Do Correio 111. Olha, eu acho que é bem provável que nós tenhamos ali um nerf no Asta, desde que esse nerf tenha que ser algo vindo dele. Por exemplo, se o Asta ele converteu a mana em antimagia dentro dos magos,
não tem por que ter esse nerf. A gente não sabe o que o Asta fez ainda, não sabemos o que aconteceu. A gente tem uma teoria aqui no canal que a gente fala sobre o Asta ter invertido. Se o Lucius ele quer se tornar um com a mana, é claro que os magos precisam usar e lutar utilizando a anti-magia, podendo utilizar a anti-magia. Então, se o Asta inverteu ali a anti-magia para ser o poder que vai gerar o poder dos demais, eu acho que faz muito sentido o Asta não ter nerf nenhum. Agora, se a anti-magia for algo que vem do Asta, que o poder do Lieb seja esse poder de anti-magia que é originado ali, aí dá pra acreditar que pode ser algo realmente que venha nerfar o Asta. Eu acho muito diferente essa figura realmente do ponto do Yuno juntamente ali com o Asta. A gente observa que os dois personagens sempre andam em paralelo, mas a gente precisa saber o que o Asta fez com os magos. O ponto crucial é entender se ele converteu a mana dos magos em anti-magia, para que a anti-magia funcione como poder combustível, Por isso, fogo de anti-magia, magia de fios de anti-magia, a gente tem ali raio de anti-magia, então seria essa concepção anti-mágica dos personagens. E não que o Asta é esse fluxo e também ali essa habilidade de uma forma originada vindo dele, dele tendo que alimentar essa galera o tempo inteiro. Então eu acho que possivelmente o Asta não tenha esse nerf, porque ele converteu a mana dentro dos magos para fazer com que funcione todos os poderes mágicos através da anti-magia. Tem um vídeo bem específico sobre isso que vocês podem acompanhar por lá.